então? Ah, não. É uma decepção. Bom, vai se aperfeiçoando a minha decepção. Tanto que eu, ajudando, tendo sido o primeiro governador eleito, rompi. E não rompi para ir para a situação, não. Rompi para ir para a oposição. No dia seguinte que o senhor Fernando Henrique tomou posse, eu fui embora para os Estados Unidos rompido. Já que você tocou no Fernando Henrique, gostaria que o senhor contasse um pouco como é que foi a escolha do Fernando Henrique ali como presidente. Ele se impôs. Como é que eu queria que o senhor contasse um pouco? É que o senhor viveu isso ali de perto, uma empresa que o senhor não sabe. Nós fizemos uma reunião, vou abreviar, né? Nós víamos preparando a candidatura do Tasso Gereissati para a presidência. E houve uma confrontação. Quando o Covas perdeu a eleição em 89, eles aqui em São Paulo resolveram que o melhor para o PSDB era voltar a se refundir com o PMDB. E nós, que tínhamos ganho as eleições no Ceará, né, o Tasso era governador, depois eu fui governador, fui prefeito de Fortaleza, etc. Nós tínhamos ganho, foi o único governador eleito pelo PSDB nas eleições de 90, quando eles começaram essa discussão. Então nós confrontamos o nosso grande líder, Covas, por causa da ideia de refundir com o PMDB, e resistimos. E aí o Tasso foi candidato contra o Scalco, grande brasileiro lá do Paraná, que foi lançado pelo Covas. E houve batemos chapa. As pessoas esqueceram isso, nós batemos chapa e ganhamos a eleição com o Tasso. A partir daí, naturalmente, o Tasso era o candidato a presidente da República. Eu era o único governador eleito do partido, viajava o país inteiro, cabalando forças e tal, etc, etc. Montamos uma equipe econômica, basicamente de grandes e brilhantes economistas, que na data gostavam do Brasil, agora gostam de ganhar dinheiro, o que não lhes tira o valor, né, mas mudaram muito mudou o foco. Mudaram o foco, o que é legítimo, né? Menos para mim, né? Que continuo, né? No meu itinerário, mas nós juntamos essa turma toda e fazíamos reuniões mensais para preparar o que seria a plataforma do Tasso. Quando acontece o Itamar nomeou 6 ministros da Fazenda em 36 meses. Foram uma média de 4 a 6 meses por ministro. E ele fazia assim, nomeava o fulano, vai lá e acaba a inflação. Fulano não dava no couro, o Gustavo Krause demorou 30 dias. Aí depois ele nomeou o Paulo Haddad, um grande brasileiro de Minas Gerais, um professor, que tinha sido professor dele, e pelas tantas o Paulo Haddad não conseguia mais falar com o Itamar. E o Tasso Gereissati foi fazer a mediação e falou uma coisa de mau jeito, o Itamar se aborreceu com o Tasso, e trocaram... Tasso que era um possível ministro. Possível sucessor dele, né? O sucessor era o nosso candidato. E o Itamar já ficou zangado com o Tasso. E restávamos eu e o Fernando Henrique como pessoas que o Itamar continuava respeitando e conversando. E o Brito também, né? O Brito era Previdência e não era do nosso partido, era do PMDB. Estou falando da nossa perspectiva. E aí vai indo, o Fernando Henrique é ministro das Relações Exteriores e tudo que ele achava da vida que queria era aquilo. Não se elegia mais senador em São Paulo, não queria ser candidato a deputado, porque achava que podia perder também, porque não tinha votos para isso. É verdade, e estava encerrando a carreira política, né? Quando o Itamar demite o Paulo Haddad, enfim... Deu recupero, né? Não, ainda não. O recupero sucede o Fernando Henrique. Essa história é fantástica. Aí o Fernando Henrique estava viajando, passa no Ceará para me comunicar que nós tínhamos ganho o prêmio mundial do Unicef para o combate à mortalidade infantil, e o Itamar já tinha me dito, para eu sondar sem que ele percebesse, o Fernando Henrique, se ele toparia, que ele ia ser o ministro da Fazenda. E eu não podia dizer nada para o Fernando Henrique, porque o Itamar não queria só que eu sondasse. E eu disse para ele, se prepare que o Itamar está lhe preparando uma missão importante e tal. Ainda falei coisa parecida. Ele, o que é? Não, estou só lhe dizendo para o papai. Viajou para os Estados Unidos. Acho que foi os Estados Unidos naquela época. Porque tem outra história depois que vale a pena, nas minhas memórias, contar como é que o Serra sabotou o que pôde o Plano Real. E fez o Fernando Henrique enlouquecer na hora da restauração. Nunca vi o Fernando Henrique perder a compostura, chamava o Serra de todo o nome, filho disso, filho daquilo e tal. Enfim, a vida é engraçada. Enfim, e vai na sequência, o Fernando Henrique, então, é nomeado fora do Brasil, pede um tempo para pensar, o Itamar diz, ok. Quando ele desliga o telefone, o Itamar manda rodar o Diário Oficial e o Fernando Henrique viaja, nomeado já, chega aqui com a nomeação. E não tinha equipe, não tinha nada, então enlouqueceu. E nós tínhamos. Então começamos a fazer uma sequência de reuniões de emergência em Brasília, chamamos a equipe inteira, Edmar Baixa, André Lara Rezende, Pécio Arida. Estava conversando com vocês? Estava trabalhando conosco mensalmente. Entendi. Preparando uma plataforma para o Tasso Gereissati. Então não tinha ninguém. Pô, vocês têm que me ajudar, etc. O último foi o Baixa. Aí digo, vai, estava na hora da posse, o Fernando, vai que eu levo o Baixa. Aí saí eu dirigindo, arrodeei o lago,
estavam numa casa na época, o senador Sérgio Machado, estávamos lá na casa dele, saímos, eu saí com os Baixa é o Brasil, e não sei o que e tal. Cheguei, fiz o sinal para o Fernando Henrique, pode anunciar. E o Fernando Henrique, então, anunciei a equipe, que era toda a equipe do Tasso, como a equipe dele. E aí começa a trabalhar, e não sei o que, papapá, formulação, vou acelerar um pouco, senão a turma dorme aí. Aí chega na última hora, pronto, havia assim, a engenhoca está aqui, que era uma coisa relativamente simples, o genial ali é o RV, o resto era uma dolarização disfarçada, que precisava de reservas cambiais, por isso que o Serra atrapalhou no ponto ali, queria impedir o Fernando Henrique de fazer o acordo com os credores internacionais que estavam afastados do Brasil. E é bom que o povo saiba disso. O Brasil fez o Plano Real, essas tais agências de risco, todas davam o Brasil como caloteiro, porque nós tínhamos caloteado a dívida externa mesmo. Ou seja, fizemos o real contra eles todos. Eu mesmo tive um choque com o Larry Summers, secretário do Tesouro americano, numa reunião do Fundo Monetário Internacional no FMI, eles violentamente contra e dando cagaço. E aí eu resolvi dar um cagaço de volta em português, e o Malan ficou assustado e quis traduzir. Eu disse, não traduza não, que eu vou dizer para ele o que é. Aí a tese básica é, pouco importa a sua opinião, quem manda no Brasil somos os brasileiros. Enfim, dizem que eu sou meio espoleta, mas só sou quando preciso ser. E essa foi uma das ocasiões. Bom, eles diziam, aqui está a engenhoca pronta, mas vai ser a maior hiperinflação da história. Porque o Itamar é um político que não tem disciplina, a condição política do Brasil, o Congresso estava desmoralizado, tinha acontecido o impeachment do Collor, na sequência, grande escândalo dos anões do orçamento, que estava a fina flor da plutocracia brasileira enrolada. Inclusive, excelentes amigos do Dr. Ulisses Guimarães, todos até o pescoço. Gente que está nessa escalada golpista, da vez do Lula e agora, que eu fui visitar no Congresso. E nós fizemos, eu, Fleury, Hélio Garcia, que era um Antônio Carlos Magalhães, éramos um governador de cada agrupamento, fizemos reuniões secretas para fazer o seguinte, vamos salvar o parlamento, que é outra coisa que me impressiona, é o baixo nível dos interlocutores da política brasileira, você não tem mais bastidor. E aí o Fernando Henrique, então voltando para o assunto, o Fernando Henrique nos faz uma reunião, eu, Covas, Serra, ele e Tasso, para convencer a equipe econômica de que não tinha alternativa, tinha que fazer. Eles fizeram a descrição do negócio e todos terrorismo de que ia dar merda. Com licença aqui, dar mais expressão, era o que se disse mais naquela noite. E nós dissemos, olha, tem que fazer. Uma alternativa não tem, nós temos que fazer, a responsabilidade é nossa, o Itamar é um cara maravilhoso, e eu e o Fernando Henrique resolveremos o problema com o Itamar, a questão política, o Tasso já estava brigado com ele e tal. Aí o Covas, temos que fazer, é nossa responsabilidade, tem que fazer. Aí, enfim, eu, Tasso, Covas, Serra e Fernando Henrique. Todos falamos a favor que tem que fazer e o Serra ficou calado. Aí o Covas, e o Fernando Henrique ali muito vaselina, disse, tem aqui um suco, quem quiser tomar um vinho, para desfazer aquele constrangimento do Serra calado. E aí o Covas, que era o mais respeitado de todos nós, era o mais forte, assim, enfim, era o nosso líder na época, ele dizia assim, alto lá, gritando, o que é, seu Serra? Está pensando que esse negócio vai dar merda? Desculpe de novo aí, mas foi isso que ele disse. E você vai me tomar o lugar de candidato a governador de São Paulo? Não vai não, vai assumir agora o compromisso, se é a favor ou contra. Aí o Serra encolheu ali e disse, não, sou a favor. Da boca para fora, porque sempre foi contra, trabalhou o que pôde contra o Plano Real. Acabou aquilo, o Fernando Henrique cochichou comigo, com o Tasso e com o Covas e nos levou para jantar num lugar chamado Lakes Baby Beef, no Lago Sul, em Brasília. Pedi uma mesa reservada, ficamos os quatro. Eu aqui, Fernando Henrique à minha esquerda, Covas à minha direita e Tasso na minha frente. Inacreditavelmente, tínhamos acabado de sair de uma reunião que estava expondo todos os riscos do real, ele genialmente viu que ia dar certo e que dali ia sair uma candidatura praticamente imbatível. Aí abriu a seguinte conversa, nós somos bons amigos, somos todos cavalheiros, somos muito delicados e tal, mas nós não podemos mais adiar. Nós vamos fazer esse plano, vai dar certo e um de nós, e o partido vai ter que ter candidato e o candidato é um de nós quatro. E eu, sem qualquer tipo de imposição a ninguém, gostaria de dizer que quero ser. Aí eu olho para ele assim, ele já vira e pega no braço do Tasso. O que você acha, Tasso? Que era o candidato natural e estava sendo ali simplesmente engabelado enfim, triturado. Depois de ter montado tudo, o partido, a equipe econômica, o plano, etc, etc. Aí o Tasso diz assim, por mim tudo bem. Aí eu olho para o Tasso zangado, foi a única vez que eu de fato briguei com o Tasso. Aí o Tasso baixa a cabeça. Aí o Fernando Henrique segue conduzindo a reunião. Mas, Covas, você? Disse, não, você sabe que o meu plano é ser candidato a governador de São Paulo e por mim você é um excelente nome e tal, isso aqui. Aí eu cruzo os braços e olho para a cara dele assim. Aí ele diz assim,
o Fernando Henrique. Mas tem o Ciro aqui, que pode ser o nosso candidato. Eu não sou candidato porra nenhuma, desculpe de novo, não sou candidato porra nenhuma, Fernando. Você sabe que nem idade eu tenho, eu tinha 34 anos na data. E a Constituição exige 35. Agora, se você me permite a franqueza, isso aqui é uma grande molecagem. Todo mundo sabe que o Tasso é o candidato natural e você está tomando dele a oportunidade. O senhor falou assim quando foi escolhido, quando a Dilma foi escolhida candidata à presidência? Não. Era uma mesma mesa? Não, porque aí era eu. Sim, como é que foi o preterido era eu. Então, e o meu partido estava me vendendo. Não era o caso, certo? O partido que o Tasso organizou, tudo, etc, etc. E o Fernando Henrique, não, mas se o Tasso quiser, não precisa ser grosseiro, Ciro. Se o Tasso quiser, está resolvido agora mesmo, vai ser ele. Isso, faça-se justiça. Agora, Tasso, como não, é que foi o seu caso com a Dilma? Eu disse, olha, isso está errado, nós vamos correr um risco grave. A Dilma não tem experiência, nunca foi política, não conhece a administração política e tal, e acho um erro. Agora, eu estou amarrado aqui, não tenho saída. Vamos voltar para a Dilma no segundo. Está acabando aí o tempo. Eu quero fazer uma pergunta, que é, na verdade, uma questão do deputado federal Orlando Silva. Ele gravou uma questão por Ciro Gomes sobre economia. Amigo, eu tenho a impressão que a política atual, a política monetária do governo nesse momento, é uma política pouco eficiente, porque a elevação das taxas de juros tem servido como fator para restringir a retomada do crescimento econômico. Eu quero saber qual que é a sua impressão sobre a política monetária, até porque o argumento dos juros altos é para conter a inflação. Só que essa inflação se dá, sobretudo, a partir de preços administrados. Então, Ciro, eu quero saber qual que é a tua opinião sobre a atual política monetária do governo. Basicamente, a política econômica brasileira é um erro técnico crasso. Mas não é um erro porque as pessoas que estão lá não são capazes de compreender o que é correto e estão fazendo errado, porque leram errado o manual. Não, não é. É que a prevalência dos interesses do setor financeiro na nossa vida real, tanto mais a Dilma posta politicamente de joelhos como está, é o que está determinando as coisas. Então, a única razão da taxa de juros estar alta com essa recessão, que é a pior da história do Brasil em todos os tempos, tenho 36 anos de vida pública, nunca vi nada parecido, é manter o cupom dos bancos. E na pergunta inteligente do meu amigo deputado Orlando, está a semente da resposta. A taxa de juros sobe quando você, teoricamente, tem uma demanda maior do que a capacidade de produção de uma economia. Então, quando você tem mais gente podendo e querendo comprar as coisas do que as coisas existem, você se estabelece um leilão, os preços sobem e os que têm mais dinheiro levam. Mas isso vamos dizer, a lógica Então, e como é a demanda? A demanda é o dinheiro que você tem no bolso mais o crédito que você tem na praça. Se eu, teoricamente, encareço o crédito, eu diminuo a condição das pessoas comprarem, portanto, eu diminuo a demanda. Definitivamente, isto não está acontecendo no Brasil. Eu, ministro da Fazenda, manejei hiato de produto. Eu manejei. O Brasil tinha 100% de capacidade instalada ocupado, trabalhando em 3 turnos, e nós simplesmente não dávamos conta de fazer. Então tinha ágio, fila, desabastecimento, que no passado matou o cruzado 2, cruzado 27, sei lá quanto. Desta feita, nós estamos com quase 35% de capacidade instalada ociosos no Brasil. Sabe qual é a raiz da inflação no Brasil? É de natureza, basicamente, 2 ordens, uma imbricada na outra. Primeiro, câmbio, porque a população não compra dólar, mas come pão. E pão é feito de trigo, e o Brasil não produz trigo com suficiência, tem que comprar do estrangeiro e paga em dólar. Se o real passa de 2,70 por dólar para R$4 por dólar, acontece que o pão vai ficar mais caro. Remédio, 86% da química fina brasileira, agora tudo vai melhorar, porque a dependência técnico-científica do Brasil vai ser resolvida pelo nosso ministro atual, que é dono do restaurante Aquilo, a Barganha, no Rio de Janeiro, e ele certamente vai dar uma equação para esse grande problema científico, tecnológico, isso é uma piada, enfim, do Brasil, mas o Brasil, 86% da química fina dos nossos remédios são importados. Então, se eu vou comprar remédio e o câmbio passa de 2,70 para 4, o remédio fica mais caro. Passagem de ônibus é diesel. Diesel é petróleo é dólar. Então a passagem de ônibus vai subir, o remédio vai subir, o pão vai subir. O que é que adianta a taxa de juros sobre isso? Nada. Segunda razão dos preços estarem subindo, preços administrados pelo governo. Maluquice completa de dar um indexador que é sensível a câmbio. Quando o senhor Fernando Henrique resolveu fazer as privatizações, havia um debate sobre dolarizar a economia, que o Brasil jamais toleraria. A Bolívia, por exemplo, topou. Nós jamais toleraríamos. O que é que ele fez? Cercado de técnicos brilhantes, inventou alguns índices que são câmbio. Um deles é o tal de IGPM. Na hora que o câmbio mexe, o IGPM imediatamente apanha, e você botou nos contratos das empresas privatizadas de energia o IGPM.
E aí você sobe 50%, 70% a energia, quando os custos de produção da energia não subiram nada parecido com isso. Qual é o efeito, pelo amor de Deus, que a taxa de juros tem sobre um decreto do governo que aumenta a energia? Nenhum. Ou seja, só há uma única razão para os juros estarem assim: garantir o que estamos assistindo. O país inteiro se ferrando, o país inteiro indo para o brejo, o povo perdendo salário, o povo perdendo emprego, a economia se desindustrializando, a economia do país se arrebentando e os bancos ganhando 40% acima do que ganhavam no ano passado, que já era um recorde histórico do planeta. Bem, vamos fazer um breve intervalo, mas voltamos em instantes com Ciro Gomes. Não saia daí.